em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, fica com essa letra na tua mente e no teu coração. Se o fogo não está consumindo o teu coração, é porque tem que consertar esse altar. Amém? E é disso que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 17. Em nome de Jesus. Oh, glória. Tem um chadinho que a gente. Agora é só com golpe. Volta pra lá, volta pra cá. Em nome de Jesus. Oh Deus, cada um com o seu talento, né? Deus é bom. Deus vai levantando talentos para ajudar a obra dele. Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 17. Primeiro livro de Reis, um dos livros históricos da Bíblia, né? Estão lembrados? Nossa série de cultos sobre estudo da Bíblia, história. Primeiro Reis, que sucede segundo Samuel. Primeiro Samuel conta ali o governo de Saul. Segundo Samuel, o governo de Davi. A partir do primeiro Reis, já aí vai Salomão, Jeroboão, o Roboão, que é o reino que se divide. Primeiro Reis vai contando a história do reino dividido, de Israel e de Judá. E essa parte aqui eu vou introduzir, a gente lê junto, amém? Está todo mundo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Antes da gente entrar no versículo, deixa eu aqui nos situar, amém? O que acontece? O reino de Israel, ele foi dividido, amém? Todo mundo sabe. Foi dividido no governo de Roboão, filho de Salomão. Então, a parte sul continuou sendo governada pela casa de Davi. Deu origem ao reino de Judá. Não é a história de hoje, né? Eles vão ter lá a trajetória, né, desse reino. Mas hoje nós vamos nos concentrar no outro reino, o reino que ficou no norte, reunindo 10 tribos de Israel, que continuou sendo chamado de reino de Israel. Porém, né, nós também podemos chamar de reino do norte, né? Então esse reino do norte começa com Jeroboão, que foi levantado por Deus inclusive para fazer juízo sobre a casa de Davi por causa da idolatria de Salomão. Mas não é a pregação de hoje, né? Mas Jeroboão, mesmo tendo sido levantado por Deus, mesmo tendo sido tornado rei por graça de Deus, que ele era exilado político, ninguém dava nada por ele, mas Deus foi lá e levantou ele. Infelizmente, é muito comum na nossa espécie humana, né? Ele logo se esqueceu da bondade de Deus e introduziu a idolatria. Colocou 2 bezerros para serem cultuados no sul e no norte desse novo reino de Israel. E a partir daí, meu irmão, nada deu certo. A história de Israel do reino do norte é uma história de ladeira abaixo. Um rei pior do que o outro, até o colapso total com a invasão da Síria. Hoje não existe mais 10 tribos de Israel. Elas foram espalhadas pelo mundo, desapareceram. Por isso são chamadas de as tribos perdidas. Mas nesse ponto da história aqui de 1 Reis capítulo 18, verso 17, nós estamos num reinado específico de um desses reis de Israel, reino do norte. Seu nome é Acabe. Acabe, entre todos, talvez seja o mais conhecido do reino do norte. Não pelo aspecto positivo, mas pelo aspecto negativo.
ele se casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa idólatra, que influenciava muito Acabe. E Acabe acaba fazendo, oficializando o culto a Baal. Quem é Baal? Baal é um demônio. Baal é um demônio. Inclusive a arqueologia já achou imagens de Baal. Depois procura na internet. Vou trazer um dia aqui para mostrar para vocês. E é a imagem de um bicho grande. Então Baal nunca se escondeu. Ele se manifestava mesmo. Só olhar para a cara dele, você já fala que é coisa boa. E Baal passou a ser cultuado no Reino do Norte. Um precipício chama outro precipício. Começou ali com a idolatria de um bezerrinho de ouro. Agora já estão cultuando um demônio. Cuidado com a idolatria, meu irmão. Cuidado. Começa com bezerrinho de ouro, acaba no demônio. E Acabe está governando Israel quando Deus levanta um dos maiores profetas de toda a Bíblia, que é tão importante que ele se reuniu com ninguém menos do que Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Quem é esse profeta? Elias. Elias é um dos poucos homens que a Bíblia relata que não viu a morte. Ele foi levado numa carruagem de fogo aos céus sem conhecer a morte. E o interessante é que a gente não sabe a origem de Elias. Elias simplesmente aparece. De repente, ele, de algum lugar, chega para Acabe e confronta, dizendo: eu trouxe um recado de Deus. Aqui eu estou parafraseando, tá bom, irmão? Não é exatamente assim que está na Bíblia. Eu vim aqui trazer um recado de Deus. Ou você volta para o caminho de Deus e abandona os Baalins eram os sacerdotes de Baal, ou então vai vir juízo sobre essa terra. Acabe não levou a sério, e Israel enfrentou uma das maiores secas da sua história. 3 anos sem uma única gota de chuva. O Elias foi protegido. Meu irmão, minha irmã, Deus protege os seus, amém? Por mais que a missão que Deus te dê seja difícil, você tem que ir com confiança. Imagina na cabeça de Elias receber essa notícia: vai ficar 3 anos sem chover. Se Elias tivesse temido, talvez ele nem passasse o recado, mas ele confiava em Deus. A terra não viu chuva, mas nunca faltou azeite e farinha na vida dele. Primeiro ele foi alimentado pelos corvos, depois ele foi alimentado, ele e uma família foi alimentado por milagre de Deus. Mas o que me interessa hoje não é essa parte da história, é a que segue essa parte. Num determinado momento Deus fala: agora já passaram os 3 anos, vai e confronta Acabe de novo. Meu irmão, cuidado, quando Deus te dá um recado, não fecha o teu coração. Se Deus falou abandona isso, abandona, meu irmão, porque senão a seca vai vir. Uma hora nós vamos ter que nos curvar. Uma hora nós vamos entender que o recado é sério. Então a gente tem 2 opções: ou vamos ser sábios e aceitar o recado e fazer o que Deus manda, ou então vamos ser autossuficiente, teimoso e dizer: não vou fazer. Agora cada decisão vai trazer a sua consequência. Acabe não levou a sério o que o homem de Deus estava dizendo. Se ele tivesse levado a sério, não teria que ter passado esses 3 anos de penúria. Mas ele não levou a sério. Ele pagou para vir. Tanto é que no início Acabe, a Bíblia deixa isso claro, Acabe nem liga para Elias, trata ele como um Zé Ninguém. Mas passado um pouquinho de tempo, Acabe dedicou praticamente esses 3 anos a querer encontrar esse tal de Elias. Cadê o Elias? Ô meu irmão,
quando Deus te manda cumprir uma missão, as pessoas vão rir de você, vão virar a cara para você, vão debochar de você, amém? Mas fica tranquilo, fica calmo. Deus vai mostrar para essa pessoa que há Deus em Israel. Vai ter uma hora que Deus vai mostrar para essa pessoa que ela devia ter te ouvido, amém? Tenha só paciência. Acabe ignorou o profeta. Ele, o rei todo-poderoso, de repente é confrontado a um zenguém, a um qualquer. Daqui a pouco ele só queria encontrar o tal de Elias. Ele dedicou a vida de administração dele a achar o tal de Elias. Como assim não está chovendo? Eu preciso encontrar esse homem, eu preciso fazer ele reverter isso. E Deus protegeu Elias por 3 anos. Até que finalmente Deus vai a Elias e diz: agora chegou a hora. Encontre Acabe, confronte ele, porque eu vou me manifestar. Amém? E aí nós chegamos nesse ponto da história, que é 1 Reis, capítulo 18, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Olha, ficaram 3 anos sem chover, Acabe está jogando a culpa em Elias, né? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalaíns. Meu irmão, atenção, vem cá. A leitura vai ser longa, amém? Nós vamos parar 3 por 3 como meditando, amém? Estão comigo? Vamos lá. Não joga a culpa no outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, mas o clima está ruim, mas a temperatura está ruim, mas é o vírus, mas é o ônibus lotado, mas é a falta de dinheiro, mas é porque aquela pessoa olha feio para mim. Meu irmão, para com isso. Limpa o teu coração. A tua missão é a tua missão, amém? Se fosse fácil, não seria missão. Se não tivesse obstáculo, não era desafio, amém? Se tem uma pedra no teu caminho, é para você superar essa pedra, não é para você parar e ficar reclamando dela. Acabe está jogando a culpa em Elias por algo que ele foi devidamente informado que ia acontecer se ele não mudasse. Quem é o perturbador de Israel? É Elias? Ou é o idólatra, o adorador de demônio que não se converteu? E Elias está aqui dando o recado de Deus: não me coloca a tua culpa no meu, a culpa é tua. E aqui a Bíblia não fala que estava no privado, não. Essa conversa foi assistida, tanto é que está imortalizada na Bíblia. E aí continua, 19: agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Aserá era outra coisa que eles adoravam, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Atenção, igreja. O grande rei Acabe não deu importância para o pequeno profeta Elias. Agora Elias está dando ordem ao rei. Ele falou: rei, junta todo o povo lá no Monte Carmelo, manda todo mundo ir para lá. Estou te dizendo, rei, manda ir para lá. Está vendo a humildade como é que chega? Uma hora a humildade chega. Pode ser por amor, mas pode ser por dor. O rei agora está atendendo a ordem do profeta. É claro, a terra está seca. Está claro, meu irmão. Deus se manifesta. Deus dá autoridade para quem está do lado dele. Não importa o tamanho da coroa, a conta bancária, não. O tamanho do nome, não. A localização da moradia, não. A quantidade de patrimônio, nada disso importa. O poder de Deus supera tudo. Então Elias fala: manda o povo ir lá para o Monte Carmelo, que agora eu vou mostrar. Eu vou mostrar a manifestação do Deus único e verdadeiro. 20. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse:
até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. O que ele está dizendo aqui? Elias falou: manda os profetas de Baal e Acera lá para o Monte Carmelo, manda todo o povo, que eu tenho um recado de Deus. E ele chegou para o povo e falou: ô povo, até quando vocês vão ficar oscilando entre lá e cá? Deus é o Deus Todo-Poderoso, não é? Por que vocês estão adorando esse Baal? Ô meu irmão, tira esse Baal da tua vida, ele está te prejudicando. Tudo que se coloca entre você e Deus, tira. Pastor, mas eu não consigo dizimar porque o dinheiro é pouco. Olha o Baal aí. Pastor, mas eu não consigo ser caridoso porque as pessoas elas são muito ruins. Olha o Baal aí. Pastor, mas eu não consigo educar o meu filho porque meu filho é rebelde. Olha o Baal aí. Ah, pastor, mas eu não consigo trabalhar porque eu tenho dificuldade de acordar cedo e sustentar minha família. Olha o Baal aí. Não pode, meu irmão, você tem que tirar. Se é pai, meu irmão, você tem que sustentar a tua família. Se é marido, você tem que olhar pela sua esposa. Se é esposa, você tem que olhar pela sua casa. Você tem que cumprir a tua missão, meu irmão. Deus te falou, faz, você tem que fazer. Deus falou, perdoa, mas eu não consigo. Olha o Baal aí. Tira esse Baal. Faz a vontade de Deus. Não fica cocheando lá e cá não. O Tiago nos fala. Precisa ir lá, acho que todo mundo já conhece essa palavra, né? O coração dobro não consegue nada de Deus. É como a onda do mar, está aqui, está lá, está aqui, está lá. Lembra que Deus falou? O humor é o vomito. O que é o humor? É que não é quente nem frio. Cuidado, meu irmão. Vamos continuar. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Vocês estão vendo a cena? Pensa num ringue. De um lado 450, do outro um homem só. O profeta de Deus versus os 450 profetas de Baal. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus. Então invocai, vocês invoquem o nome do vosso Deus. Está vendo que é Deus com D minúsculo, né? E eu invocarei o nome do Senhor, com S maiúsculo. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. O texto está claro, mas vamos explicar. Elias, então, no Monte Carmelo, fala para o povo: até quando vocês vão ficar divididos? E aí se dirigiu aos 450 profetas de Baal. Falou assim: faz o seguinte, arruma 2 bezerros, vocês podem escolher qual que vocês querem. Monta aí o altar de Baal, do jeito que vocês quiserem. Pega a lenha, quanta lenha vocês quiserem. Corta o bezerro do jeito que vocês quiserem. Bota em cima da lenha. Só não pode fazer uma coisa, não coloca fogo não. Monta aí a tua oferenda do melhor jeito que vocês conseguirem. E eu sozinho vou pegar outro bezerro, vou cortar outro bezerro, vou montar o altar, vou botar a lenha, vou botar esse bezerro. E vamos ver quem vai fazer o milagre aqui. Vamos ver quem vai botar fogo na oferenda. Será Baal? Ou será o Senhor Todo-Poderoso? E o povo disse: gostei. Vamos ver o que isso vai dar. Amém? O povo está lá. A capa estava gostando? Eu fico imaginando, a capa devia estar tremendo nessa hora. A humilhação chegando. Ele abandonou o Deus Todo-Poderoso para indicar ao povo que adorasse Baal. Agora vamos ver o que o rei, qual é a orientação que o rei está dando. Cuidado, meu irmão, quando Deus te dá autoridade, você tem 2, 3, 4 vezes mais responsabilidade.
Amém? Só um parênteses, eu não gosto de ficar falando coisa da vida, porque o que pode é a vida do pastor, mas eu trouxe um testemunho na sexta-feira. Uma irmã fez tudo certinho, eu quero batizar. A irmã Maria, linda, graças a Deus conheci com ela essa manhã, em nome de Jesus, estamos acompanhando, ela vai se recuperar e logo ela estará conosco. Ela falou, eu quero batizar, estou gripado, eu estou aqui tossindo, mas eu vou. Linda, Deus ouviu, eu tenho certeza, está fazendo a obra na vida dela, porque a mulher de fibra. Só que qual que é o meu papel de pastor? Zelar pela minha ovelha. Então eu falei, irmã, nós vamos fazer um segundo batismo só para a senhora, mas primeiro a senhora vai ficar em casa e vai se recuperar. Amém? Porque se Deus me deu autoridade, eu tenho que zelar pelos meus. Ah, mas eu marquei o compromisso, os irmãos já marcaram o compromisso, já está tudo organizado, está tudo pronto. Não importa, meu irmão, o bem-estar da irmã é prioridade. A gente faz outro evento. Quando Deus te dá a responsabilidade, meu irmão, você não tem que olhar pelo seu pressuposto, você tem que olhar pelo interesse, pela bem-estar daquele que está sob sua autoridade. Está claro, meu irmão? Para o bem e para o mal, você tem que disciplinar para o bem do coletivo. Mas via de regra, meu irmão, você tem que abrir mão do seu para os outros. Isso é ser autoridade diante de Deus. Estou aqui exaltando não, tá? Porque quem tem que ser exaltado nesse caso é a Maria, porque ela teve fibra. Amém? Ela falou, eu vou. O Deus que nós servimos, meu irmão, é um Deus de amor, não de autoritarismo. Amém? A autoridade diante de Deus é amor. Vamos lá, continuando. Estamos no, me ajuda, 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Continuando, 25. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Que imagem ridícula. 27, desculpa, tá, meus irmãos, não me contive. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai, clamai em alta voz, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Pausa. Vocês conseguem ver essa cena? Olha só, Elias falou, vocês são muitos, né? Então é melhor vocês começarem. Vocês estão vendo que é um desafio, né? Um desafio, não é isso? Vocês comecem. 450. Vocês podem pedir para o Deus de vocês mandar fogo sobre esse altar agora. Pode fazer o que vocês quiserem, tá? Faça do jeito que vocês quiserem. Vocês têm o tempo que vocês precisarem. Tudo começou de manhã. Chegou ao meio-dia e eles estavam lá. Baal, mande fogo, Baal, mande fogo. E saltavam em cima do altar, né? Faziam danças, né? Faziam aquelas coisas, aqueles rituais. Isso aí vai me dando né? Vou lembrando de algumas coisas que a gente vê por aí, né? Os rituais, as danças, né? Cuidado. Olha onde que isso leva. E daí a pouco começaram a se retalhar, começaram a se cortar. E veja que a palavra de Deus fala como era costume deles. Está vendo? Eles se cortavam, eles se retalhavam, eles faziam mal. Meu irmão, Deus não quer que a gente sofra, não.
Quem quer que a gente sofra é o diabo. Deus não pede nada para nós que gera sofrimento. Deus pede para nós para remover o que causa sofrimento. Mas às vezes você tirar um tumor, dói. Tem que tirar. Tem que tirar. Para um bem maior. Agora Deus não pede. Deus não coloca um fardo nas costas das pessoas que Ele antes não prepara a pessoa para carregar. Olha o costume desse povo aqui, se retalhar. Quando que Deus mandou alguém se retalhar? Não, Ele não mandou ninguém. Ele se retalhou por nós. Ele se pendurou naquela cruz por nós, para nós não sermos retalhados. Cuidado que você serve. Isso aqui é o símbolo, é o desenho do que é essa servidão para o diabo. Ele retalha a sua vida. E Elias chegou ao ponto de começar a debochar. Tá vendo? Deus é um Deus de bom humor também, né? Porque aí o Elias não se conta. Ele falou: não estou entendendo. Já se passaram tantas horas e o Deus de vocês não mandou fogo até agora. Deve ser porque ele está dormindo, né? Grita mais alto. Grita mais alto para o seu Deus ouvir. Ele não deve estar ouvindo, não. Ele deve ter viajado. Ele é um Deus muito ocupado, né? Você precisa chamar mais a atenção dele, né? Se estivesse na época, manda um WhatsApp para ele, dá um telefonema, né? Manda um chat. Ele deve estar ouvindo vocês. Começou a debochar os caras na frente do povo. E o Acabe lá, assistindo. Fica imaginando as perninhas do rei nessa hora, a cara vermelha do rei. Ô meu irmão, crente não fica com a cara vermelha. Idólatra fica, crente não, que crente sabe que o Deus que ele serve não é um Deus de mentira. E continuando, o que eu parei? Me ajudei. 29? Isso. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse é o centro da mensagem. Meu irmão, minha irmã, atenção. Esse é o centro da mensagem que o Espírito traz para a igreja nessa manhã. Não era até hoje de manhã, né? Eu sabia que era essa palavra, não sabia qual era a passagem. Deus me revelou agora. Esse é o centro. Irmão e irmã, os profetas de Baal fizeram tudo. Aí eles falaram: chega, já deu, agora é comigo. Vem povo, olha para mim, chega perto, vou ensinar como é que faz. Primeiro ato, primeira atitude de Elias: reparar o altar, consertar o altar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem visualizar que altar é esse? O altar naquela época, meu irmão, era um altar de pedra, amém? Era um conjunto de pedra, uma parte superior mais plana, e às vezes tinha alguns obeliscos aqui do lado, sabe o que é obelisco? Tinha umas pontinhas dos lados para segurar a oferta no meio. Já viu uma churrasqueira? Parecida, né? Parecida, só que não é um fundo assim, né? Ela é plana, e tem uns negócios do lado que você botar a lenha para você prender a oferta. Então ficava aqueles obeliscos dos lados assim, amém? Eu não sei, porque a Bíblia não fala detalhe, nem como que era esse altar, mas imagino eu que esses obeliscos iam estar quebrados, que uma parte do altar devia estar, porque eram pedras encaixadas, podia estar despejado. Pode ser que aquela parte superior tivesse trincada, porque o fogo, né, às vezes trinca a pedra, né? Alguma coisa tinha naquele altar de errado. Antes que Elias colocasse ali a lenha e a oferta, antes dele preparar o milagre que estava para acontecer, o que ele teve que fazer? Consertar o altar. Meu irmão, isso aqui é uma figura do que haveria de vir. Isso aqui é um exemplo para que a gente entenda o que Deus faz na nossa vida. Isso aqui é como se fosse um desenho para nós que somos pequenininhos entender o que Deus quer dizer. Amém?
Hoje nós não fazemos altares e pomos fogo para apresentar a oferta a Deus, porque a oferta já foi feita, que é Jesus. Hoje, portanto, o altar, existe o altar da igreja, que santifica a oferta, todo mundo que passa aqui é santificado por esse altar, mas não é o mesmo altar daquela época. Aquele altar daquela época, hoje é representado pelo seu coração. Porque, vamos entender, não era para oferecer a Deus? O que Deus pede que nós ofereçamos a Ele? O coração. Não é isso? Deus fala, mata um boi e queima para mim. Deus fala, se retalha para me agradar. Não, Deus só fala o seguinte. Deus fala, mexe assim, come assim, fala assim. Não, Ele só fala, me dá o seu coração. Essa é a oferta. Amém? A nossa oferta é o nosso coração. Então esse altar representa o que? O seu coração. Às vezes o seu coração está quebrado, né? Às vezes ele não está, sabe? Ele não está estruturado de maneira a conseguir apresentar uma oferta santa a Deus. Tem que reparar o altar. E aí não adianta, meu irmão, não adianta. É você, é oração, é palavra, é Deus dizendo para você o que você tem que fazer. Amém? Eu não sei se é um obelisco que está caído, eu não sei se é uma pedra que está rachada, eu não sei se é uma quantidade de paz despejada, eu não sei, meu irmão. Cada um aqui deve ter um pedacinho que tem que melhorar, amém? Ainda que o seu altar esteja ali bem bacana, vamos aperfeiçoar ele, amém? Vamos aperfeiçoar, vamos polir ele, vamos ilustrar, vamos ampliar. Mas todos nós temos que reparar esse altar. Elias repara o altar para nos mostrar o que a gente tem que fazer. Está claro, meu irmão? Vocês sabem o que vai acontecer depois. Vocês ouviram aqui o louvor, né? O altar reparado é o altar onde se processa o milagre de Deus. O altar reparado é aquele altar que Deus, Ele manifesta o seu poder. E Ele não manifesta o poder só para você, não, meu irmão. Ele manifesta o poder na sua vida para que a luz dele seja a luz do mundo. Para que o mundo perceba a glória dele em você. Porque é isso que ele está fazendo. Deus não está aqui convencendo Elias. Elias já está convencido. Amém? Agora é hora de convencer o povo que estava dividido. Era hora de convencer aqueles que já tinham se entregado a Baal. E tudo começa reparando o altar. Meu irmão, é sério. Examine-se, veja o que está precisando ser reparado. Amém? Eu quero ouvir, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar a história. Onde que está? 30, né? Vou ler de novo 30. Então Elias disse ao povo, a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Amém? Está claro? Então ele foi e pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Amém? E com essas 12 pedras ele fez o conserto que era necessário. E depois de consertar o altar, veja que a palavra de Deus diz: o altar do Senhor, o seu coração é de Deus. Não é seu, meu irmão, é de Deus. Ele é o proprietário. Quando você conserta, não é para o seu deleite, o seu desfrute, não. É para a glória dele. Amém? Então arrumou o
Aí sim, ele pegou a lenha, cortou o bezerro, colocou lá em cima, mas fez mais. Elias queria mesmo mostrar, queria mesmo humilhar Baal. Mandou cavar um rego em torno do altar. O que é um rego? Como é que é? Um buraco, mas é tipo assim, um escoamento de água. Amém? Cavou um rego em volta assim. E olha o que ele manda agora fazer. E disse, 34: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Entenderam aquilo que está acontecendo? Imagina você na churrasqueira lá, você quer começar um churrasco. Aí você pega lá, bota lá um carvão e tal, e depois começa a jogar água em cima. Irmão, o que vai acontecer? Ô Marcinho, vai acender esse negócio agora. É para humilhar mesmo. Ou seja, fogo e água não tem jeito, o fogo não pega na água. Então ele falou: pega lá, enche lá os baldes de água e traz para mim. Joga em cima, joga mais, e joga mais, e joga mais, até ficar tudo inundado e a água cair em torno do altar e ficar concentrada naquele rego, até encher o rego em torno. Está entendendo? Foi jogando água em cima do altar e aquela água escorria e foi enchendo até que aquilo ficou tudo inundado. Milagre de Deus, meu irmão. Ele não se limita às coisas desse mundo. Tá claro? Nossa consciência, nossa razão humana, onde tem água, eu não consigo fazer incinerar, o fogo não pega. E o desenho de Elias é dizer assim: não atribua isso aqui a um acaso, não atribua isso aqui a uma sorte, não atribua nada, atribua a quem é o autor e o consumador, porque só ele vai poder fazer isso aqui. E aí continua. 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo sua oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém? Olha o coração aqui. Amém? Então Elias reparou o altar, colocou a oferta, jogou a água em cima, que é para não ter dúvida, e começa a fazer a oração. É assim que a gente faz. Repara o altar, nos apresentamos a Deus e pedimos o milagre, e não nos preocupamos com o tamanho do problema, não nos preocupamos com o tamanho do desafio, não nos preocupamos com o quão é antinatural o que precisa acontecer. Nós simplesmente oramos confiando. Você viu que Elias dá um passo atrás? Você viu que Elias tremer? Elias está falando com determinação, com confiança, porque ele sabe. Está claro, meu irmão? A água aqui representa o quê? O impossível. Elias faz essa oração. E no final ele diz: mostre, Deus, para que esse povo que tem o coração entregue a Baal, volte ao Senhor. Olha o coração aqui. Amém? Esse é o altar. O coração do povo tinha se desviado. Ele está falando: mostra, Deus, para o coração desse povo voltar para o Senhor. E aí acontece o milagre. 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus,
Só o Senhor é Deus. Amém, meu irmão? O fogo veio do céu, queimou a oferta, queimou a lenha, queimou o altar, queimou as pedras, lambeu a água. A obra completa. E é isso que tem que acontecer no nosso coração. O fogo de Deus que vai queimar a oferta que você apresentou e depois vai queimar, fazendo o sobrenatural que você apresentou para Ele. Aquilo que era impossível numa água pegar fogo, vai pegar. E para o seu deleite, para o seu desfrute, não, para você cumprir a sua missão. Quer mostrar para o mundo que só há um Deus, um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, amada igreja, repita comigo em nome de Jesus: só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então todo mundo de pé em nome de Jesus, vamos ficar de pé, todo mundo levantando a mão para o alto, em nome de Jesus, todo mundo, equipe também, com uma só voz, todo mundo junto, 1, 2 e só o Senhor